Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e hoje a nossa conversa é com a Camila Colares. Ela é formada em Publicidade e Propaganda, trabalha como social media na loja AKPI 42, que vende artigos geek. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, boa tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre estratégias de marketing digital para impulsionar as vendas através das redes sociais. Eu queria que você começasse explicando o que é o inbound marketing. Bom, no caso, o inbound marketing significa marketing de atração. É uma estratégia de marketing que a gente trabalha tanto marketing de conteúdo, alinhado às estratégias de marketing que consistem em objetivos distintos. Por exemplo, no inbound marketing a gente pode usar e-mail marketing, a gente pode usar marketing de conteúdo, a gente pode também utilizar a estratégia de WhatsApp, porque assim, o WhatsApp também é uma ferramenta de vendas. O inbound ele vai fazer a pessoa ir atrás da gente e não o cliente, não a gente ir atrás do cliente. A diferença é essa. Então, a comunicação da empresa ela é voltada para isso, para a pessoa ir atrás da gente. Como é que ela pode fazer isso? O e-mail marketing é uma forma de atingir essas pessoas. Só que não diretamente, pode ser indiretamente. Vamos colocar como exemplo. Você visitou meu site, né, da CAP 42, só que você não tem o interesse de compra. Você é um cliente que ainda está na jornada de conhecimento. Tipo, você sabe que tem um problema, mas não sabe como resolver. Você olhou meu site, observou que tem um produto que você gosta, mas você não sabe se aquele produto vai resolver seu problema. Enfim, no meu site vai ter uma estratégia de e-mail marketing que seria captação de lead. Você coloca lá o seu e-mail, o seu nome, caso você queira, e durante uma semana ou durante um mês a gente vai te enviar e-mails de vez em quando para você ter interesse. Caso você tenha interesse, algumas dessas estratégias de e-mail pode ter copywriting, que são aquelas mensagens, né, com chamada de ação que você possa se interessar, até certo ponto que você se interesse, clique, vai no meu site e possa efetuar uma compra. Então, é uma estratégia um pouco mais longa, mas com mais resultado. E assim, você tem a KPI 42. O que você, desde quando começou, aplicou e viu que deu certo e está dando certo? Até o momento, a gente está conseguindo bastante resultado divulgando em marketplace. Tanto em rede social, tipo Facebook, quanto no Mercado Livre. Porque esses marketplaces são canais de divulgação e de vendas diferentes. Muita gente acha que marketing digital é só ficar divulgando, postando seus produtos nas redes sociais, mas não é bem assim. Esses marketplaces, além de a gente colocar praticamente o gratuito, né? Tem formas gratuitas, tem formas que não são gratuitas, a gente consegue também manter como é que eu posso falar? Um relacionamento com o nosso cliente. E a gente pode até pedir o número dele pelo marketplace, ele pode salvar o nosso número, o número da loja. E depois a gente manda para o WhatsApp, e no WhatsApp a gente começa uma outra estratégia de marketing, que seria o marketing de relacionamento, que de vez em quando a gente pode mandar num canal ou divulgar em grupos, né, que esse cliente esteja lá com a gente, e de lá também efetuar vendas. Basicamente seria isso. E como que faz um planejamento de acordo com cada negócio? Com cada negócio? Por exemplo, cada segmento. Você tem um nicho de alimentação, é diferente de quem vende roupa, de quem vende... Ou a estratégia, no geral, seria basicamente a mesma? É basicamente a mesma, mas só que a gente tem que fazer testes. Como o social media e analista de marketing, a gente sempre faz um teste durante um mês ou durante 15 dias para ver o que funciona ou o que não funciona nas estratégias de marketing digital. Até agora, o que tem funcionado mais para a gente são divulgações no marketplace e trabalhar o relacionamento dos clientes, né, com o cliente, na verdade, no WhatsApp, porque é uma forma mais próxima que ele sente da gente e também um meio de divulgação. A gente consegue divulgar e conversar com o cliente muito mais aberto do que seria numa loja de Instagram ou num site. Entendi. E falando do assunto que você é especialista, que é essa questão da gestão de tráfego pago. O crescimento orgânico ele é importante, mas conta pra gente em que situações é importante impulsionar uma publicação para atingir um determinado público ou atingir um objetivo, uma estratégia. Bom, normalmente a gente trabalha mais o tráfego pago quando a gente tem um lançamento.
Por exemplo, a CAP 42 ela começou só com produtos licenciados, originais, só que de outras lojas. Quando a gente comprou a nossa primeira impressora 3D, que a gente veio com essa ideia de trazer produtos geek feitos pela gente mesmo, sabe? E a gente teve que fazer um lançamento, ou seja, a gente pegou aquele material que a gente tinha, abrindo uma caixa de impressora 3D, falando que tinha novidade chegando, postando direto nas redes sociais o que a gente ia vender. A gente fez o lançamento dela, falando direto que a gente tinha uma impressora 3D. O que é a pergunta? E em que momento usar a publicação orgânica e em que momento usar o tráfego pago? Você estava falando que utiliza o tráfego pago na questão do lançamento. Isso, do lançamento para a gente atingir um outro público, porque a gente sabe que tem clientes que gostam de produtos originais licenciados, né? E tem aqueles produtos geek que são personalizados. Tem muita gente que pede personalizado hoje porque a gente utilizou o tráfego pago para divulgar os produtos em 3D. Inclusive, a gente até abriu um outro Instagram só para produção 3D, para poder atingir um público diferente. A gente usou, acho que durante um mês, fazendo uma estratégia com pouco dinheiro, assim, R$10 por dia, mais ou menos, mas atingindo um público de mais de 2.000. Caraca! Isso, durante um mês. Como foi o crescimento a longo prazo? A longo prazo, a gente vê que foi orgânico, porque não foi só marketing digital. A gente fala muito do inbound marketing, que é uma estratégia que você parte muito do digital, né? Mas a gente também participa de feira. Isso ajuda no fortalecimento da marca também, né? Com o público? Com certeza, porque o outbound marketing, que é o contrário do inbound, é aquele tipo de marketing que você escancara mesmo para as pessoas. Pode ser um outdoor, pode ser um panfleto, que a gente fala que o tráfego pago é o panfleto de antigamente, virtual, né? Isso, mas como a gente participa de feiras, tipo Feira do Sebrae, Feira do Mirante, então ajudou bastante a gente crescer na parte orgânica. E o tráfego pago a gente usa mais para lançamento de produto mesmo, não para crescimento de e para manter o relacionamento, você falou de estratégias para alcançar o público, para fazer essa relação. E como que faz para manter? Você conseguiu o seu cliente, como que faz para manter ele sempre ali contigo? Olha, a gente usa uma ferramenta que eu acho que é bastante conhecida para quem trabalha com marketing digital, que é o Trello. Como a gente só usava o WhatsApp antigamente, desde o mês passado, a gente tem trabalhado o Trello como uma ferramenta de organização. Como trabalhamos também com personalizados, tem clientes que mandam fazer, mas aí não finaliza o pedido. Por exemplo, não manda fazer, eu quero, mas não chega a falar assim, vou querer para tal semana. Então, a gente organiza no Trello esses clientes e deixa de stand-by. A gente vai conversando com eles durante a semana, se eles vão realmente querer. Se eles não responderem nessa semana, a gente manda na outra. Então, o Trello é uma ferramenta que a gente utiliza para organizar nossos clientes e o WhatsApp para poder alimentar essa comunicação. Entendi. E para que uma empresa ela dê certo, é necessário também fazer a análise SWOT. Fofa, né? No português, traduzindo, significa fofa. Que analisa os pontos fortes, os pontos fracos do empreendimento, as oportunidades e as ameaças. E aí, como que faz essa análise? Bom, a gente tem que fazer uma análise de mercado, né, primeiramente. A CAP, ela sempre buscou ter um diferencial de produtos personalizados. Porque os produtos originais e licenciados, a gente viu que tem outras empresas, né, outras lojas geeks que vendem o mesmo produto, só que trabalham de formas diferentes. A gente tem que partir de um momento que a CAP já esteja caminhando. A gente não conseguiu fazer logo de começo, óbvio, mas antes de abrir a CAP, a gente via as oportunidades de trabalho por conta disso, porque tem outras lojas físicas vendendo o mesmo produto, mas a gente sentia uma falta de variedades. Por exemplo, a gente tinha muito produto de um anime que ninguém mais assistia. A gente trouxe os animes que a gente assiste, porque o nosso diferencial é porque a gente conhece o nosso produto. Todas as pessoas que trabalham na CAP conhecem anime, conhecem filme de herói, DC, Marvel, tudo. As oportunidades a gente tem que visar a partir das vendas, né? Claro. E fraquezas, muitas vezes no marketing digital a gente pena um pouquinho por conta de crescimento orgânico. O tráfego pago ele ajuda, mas o crescimento é orgânico, é mais difícil.
Mas é lá que a gente consegue fazer a... E a questão das ameaças, como que a gente pode estar fazendo essa análise? Eu entendo que é muito difícil para mim, se eu for dono de um negócio, ter uma empresa, é muito difícil para mim olhar para o meu negócio, que eu trabalhei tanto para fazer acontecer e dizer assim, esse ponto aqui tá fraco, isso aqui é uma ameaça. De colocar defeito no meu empreendimento, porque isso precisa ser feito para olhar de uma forma mais realista. O que você orienta para a pessoa que precisa fazer, ainda não fez, mas que sente necessidade? A gente teve essa dificuldade, inclusive, esses dias, por conta de produtos que ficaram em estoque. Então, a gente teve esse medo de parar de vender um produto, né, deixar ele em estoque, não pedir mais. A nossa grande dificuldade seria a logística, inclusive. Demora muito para chegar aqui em Roraima. Eu acredito que vários empresários aqui do estado, ou microempreendedores, né, têm esse problema. Mas não, eles devem ter medo de abrir mão para começar uma coisa diferente dentro do próprio nicho. Como eu te falei, no momento que a gente trouxe a impressora 3D, foi por conta dessa dificuldade de trazer produtos originais e licenciados. Realmente, a gente teve que ter coragem, né? Porque... Foi um investimento alto. Foi um investimento alto e meio que não foi um tiro no escuro. A gente observou que poderia dar certo, a gente trabalhava com 3D terceirizado, né? Tem uma pessoa aqui no estado que trabalha também com produtos 3D, mas a gente viu essa oportunidade. Mas leva tempo e dedicação. Então, tem que analisar todos esses pontos, os prós e os contras, que você vai abrir mão de uma coisa, mas você vai ter que investir mais tempo e mais dedicação em outra para poder ter resultado. E empreender é basicamente isso, né? Você tem que correr riscos calculados. E é o que a CAP está fazendo ultimamente para ter um crescimento. Ela só tem 1 ano e meio, mas ela consegue se manter tranquilamente até o momento. E outra coisa que você pontuou foi a questão dos nichos. Como definir o meu nicho? Bom, o nosso nicho é o nicho da cultura pop em geral. Mas temos... agora a gente abriu um outro Instagram, porque os nossos produtos personalizados, não só pessoas geeks que gostam. A gente também tem empresários que querem produzir em grande escala certas peças em 3D. Então, as estratégias elas estão sendo diferentes, inclusive. A gente abriu 2 Instagrams exatamente por conta disso, porque o público da ACAP está muito... como é que eu posso falar? Segmentado? Não está segmentado. Estão dispersos. Estão dispersos, porque tem empresários de empresas que querem fazer peças aleatórias, por exemplo, porta-lápis, e tem o nosso público que quer action figure, né? Então já são duas possibilidades totalmente diferentes da atuação a partir da impressora 3D. Exatamente. Você ter de produtos personalizados para empresas ou para qualquer pessoa, às vezes aniversário, para fazer esse tipo de produtos. E também as pessoas que gostam da cultura pop e cultura geek. Exatamente, que foi daí que surgiu a ideia de abrir 2 Instagrams, porque a gente sabe que vai diferenciar o público do outro, mas até então está dando super certo. A gente está conseguindo muitas vendas em impressora 3D e os licenciados nem tanto, mas ainda mantém. Manter 2 Instagrams, eu estou observando que é 2 trabalhos. Como é que você lida para organizar o que cada um vai... qual conteúdo você vai criar para cada Instagram? Olha, por sorte, eu tenho 3 pessoas, né, na empresa, os donos, e eu como social media, né, analista de marketing, que ajudam nessa parte. O dono, como está sempre mexendo na impressora 3D, imprimindo, ele consegue fazer os conteúdos, mas não de forma estratégica como a gente gostaria de fazer. Por enquanto, eu não trabalho em casa, né, na loja, eu tenho um outro emprego, mas a gente alinha dessa forma. Tem a sócia, a social media lá, a Suemi, ela faz conteúdos voltados para o público, ela trabalha uma estratégia bem organizada para o segmento geek, e já o Fernando está fazendo mais, produzindo vídeos para a CAP Produções, que é uma loja de... Nessa questão de criação de conteúdo, qual é a dica que você daria para apostar? Seria o humor ou seria mais o conteúdo de conhecimento? Conteúdo de conhecimento, porque as pessoas que vão olhar
Conteúdo engraçado, comédia, é para entreter. Então, se você quer vender, você tem que mostrar conteúdo. A ACAP, ela foca muito nisso. A gente faz uma trend e outra bem raro, mas só para viralizar, e às vezes viraliza. Mas o nosso principal objetivo é mostrar o nosso conteúdo, mostrar o nosso trabalho. Todos os reels, eles são de produção, né? Como a ACAP produz, então os vídeos são de produção e de resultado. Os vídeos também que a gente faz para stories, eles contam uma história. A gente faz um storytelling, o começo, o início e o final, que é para prender a pessoa e fazer ela entender como funciona a ACAP e quem está por trás dela. Entendi. Então, como que você faz esse momento aqui, vou apostar nessa trend. Outro momento, eu vou no conteúdo de conhecimento. Em outro momento, o de humor. Porque tem que ter essa quebra também, esse dinamismo dentro da criação de conteúdo. Então, como que você vê essa organização? Normalmente, se a gente vê um Reels de que está viralizando, que seja... que dá para a gente transformar para o nosso público geek, né? A gente faz. Mas é bem raro, por exemplo, uma vez a cada mês. E não é algo que seja importante assim, para a ACAP. Porque, como a gente vende, os conteúdos eles viralizam até mais. Olha só que bacana. E essa questão do público. Como que o público vê essa questão dos conteúdos que vocês colocam nas redes sociais? Porque, assim, a gente está com uma estratégia, na minha cabeça, essa estratégia é a perfeita para o meu negócio, mas o público não aceita de uma forma muito bem. Como saber em que momento é o momento certo de mudar a minha estratégia de conteúdo? Normalmente, tem uma técnica de growth marketing que a gente trabalha muito, que é durante 7 dias a gente faz um teste. Por exemplo, hoje a gente postou um vídeo fazendo um storytelling contando como é que a gente faz um dragão numa impressora 3D. Não teve muito resultado. Beleza. No próximo vídeo, na próxima semana, na verdade, a gente faz um vídeo mostrando esse dragão, o produto feito, de uma forma diferente. Por que a gente tem que fazer esses testes? Toda estratégia de growth, ela precisa ser testada, analisada e ter um resultado. E se eu testei durante uma semana fazer esse tipo de vídeo e não deu certo, eu já descarto. Eu já parto para uma outra estratégia. Então, a ACAP, ela trabalha essa estratégia específica porque a gente quer crescer o quanto antes, né? O tráfego pago a gente só usa para lançamento e o tráfego orgânico a gente trabalha essa estratégia, né? Para atingir mais pessoas, inclusive. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e se você quer acompanhar assuntos de relevância pública, basta acessar os canais da Defensoria no Deezer, Spotify e YouTube. Até a próxima!